Sou o errado por não apoiar o desejo da minha namorada de ser dona de casa quando apoiei o desejo da minha ex de ser dona de casa? Eu, 44M, estou namorando uma mulher, 35F, há 2 anos. Tenho 3 filhos, 18M, 16F e 14M, de um relacionamento anterior. Minha namorada não tem filhos. Já discutimos sobre morar juntos e ter filhos, e eu apoio totalmente ambos os planos. Mas, recentemente, ela disse que gostaria de ser dona de casa em tempo integral. Ela mencionou isso pela primeira vez na semana passada e, pelo que parece, minha expressão facial não foi das melhores. Ela perguntou o que estava errado e eu minimizei a situação. Na noite passada, durante nosso encontro semanal, resolvi ser completamente honesto sobre meus sentimentos em relação a isso. Eu, de forma geral, não gosto da ideia de que um dos pais fique em casa sem trabalhar. Meus motivos são: 1. Pais que ficam em casa correm um grande risco de perder sua identidade e se definirem apenas pelos filhos. 2. Acho que, de forma geral, as crianças se beneficiam mais ao conviverem com outras crianças fora do núcleo familiar. 3. Criar uma dependência social e financeira do parceiro que fica em casa em relação ao que trabalha não me parece saudável. 4. O pai e mãe que trabalha pode acabar sentindo culpa por não estar satisfeito, com a situação. Minha namorada então mencionou que minha ex foi dona de casa por 8 anos. Respondi que, na época, eu era jovem e ingênuo e que jamais aceitaria um acordo desse tipo hoje. Além disso, financeiramente fazia sentido minha ex ser dona de casa, porque o salário dela não compensava o custo elevado das creches e babás. Esse não é o caso da minha namorada, que é engenheira e tem um doutorado. Ela argumentou que poderíamos viver confortavelmente apenas com a minha renda, o que é verdade, mas eu ainda sou contra por todas as razões que já mencionei. Como vocês devem imaginar, ela ficou bem irritada com minha total oposição à ideia, e nosso encontro não terminou bem. Então, estou me perguntando, será que estou deixando passar alguma coisa? Sou o babaca? Comentários relevantes. Você é o babaca. Você não pode esperar que ela tenha filhos e depois volte ao trabalho para pagar uma fortuna para que outra pessoa crie laços com os filhos dela, os veja crescer, enquanto ela trabalha duro e provavelmente ainda volta para casa para fazer toda a limpeza e cozinhar, além de contribuir financeiramente. A realidade é que você já tem 3 filhos de um relacionamento anterior e provavelmente paga pensão e ainda precisa juntar dinheiro para a faculdade deles, o que vai ser impossível. Você não tem dinheiro para ficar com uma mulher mais jovem e dar a ela a vida que ela merece. Está desperdiçando o tempo dela. As chances são de que você nem queira mais filhos de verdade e só está usando os anos mais bonitos dela enquanto corre contra o relógio, esperando que ela se torne sua provedora e empregada íntima. Você não apoia a ideia dela ser dona de casa não porque você não acredita nisso, seus motivos são lixo, mas porque você literalmente não pode bancar isso. O quê? Primeiro, eu não pago pensão. Segundo, todos os meus 3 filhos já têm fundos universitários que pagarão completamente pelos estudos deles. Terceiro, qualquer filho que eu tiver no futuro terá o mesmo. Ninguém está tentando criar leis aqui, pelo amor de Deus. O que estamos apontando é que o OOP não era o principal cuidador dos filhos nem o responsável pelas tarefas domésticas quando teve seus primeiros 3 filhos e agora quer começar uma nova família, quase 20 anos depois de ter tido o primeiro filho. Ele não terá a mesma energia que tinha aos 26 anos, e agora, está insistindo que sua esposa trabalhe, o que significa que ele terá que se envolver ainda mais como pai, não menos. O que os comentaristas estão tentando dizer é que ele corre o risco de ser extremamente injusto, não só com a mulher que quer tornar sua segunda esposa, mas também com os filhos que ele pretende ter com ela. Primeiro, quando meus filhos eram pequenos, eu trabalhava mais de 60 horas por semana como um jovem advogado cujo horário era completamente ditado pelo meu chefe. Além disso, eu pesava mais de 130 kg e tinha vários problemas de saúde, como a apneia do sono, que drenavam minha energia. Ainda assim, eu fazia a maior parte das compras e cozinhava para a família. Contratar ajuda externa não era uma opção. Agora, trabalho menos de 30 horas por semana, peso cerca de 85 kg, não tenho nenhuma condição de saúde grave, controlo completamente minha agenda e posso pagar qualquer ajuda externa que for necessária. Minha ex se mudou 3 estados para longe há 3 anos, então eu faço praticamente todas as tarefas parentais desde então. Eu sei que, se minha namorada trabalhar em tempo integral, será exigido mais de mim. Mas estou em uma posição muito melhor, tanto física quanto financeiramente, para não só dividir as tarefas parentais, mas assumir a maior parte delas. Ter filhos deveria ser um sim, entusiasmado de ambas as partes ou então deveria ser um não. Se você está perfeitamente feliz sem ter mais filhos, como vai se sentir se o casamento não der certo e seus filhos tiverem, por exemplo, 6, 3 e 1 ano de idade? Mais do que isso, como você se sentirá quando seu segundo filho com essa mulher tiver 15 anos e você já tiver 65, querendo se aposentar, mas ele ainda não tiver saído de casa? Minha ex e eu queríamos filhos, mas também ficaríamos perfeitamente felizes sem tê-los. Nosso casamento não deu certo, mas ainda assim, sou incrivelmente grato por ele todos os dias por causa dos meus filhos. Planejo me aposentar nos próximos 5 anos.
Se eu não tiver mais filhos, meu plano seria fazer acolhimento familiar, como meus pais fizeram por anos depois que meu irmão e eu saímos para a faculdade. Edit. Sobre minha namorada querer ser dona de casa, esse é um desejo recente dela. Antes, ela não queria isso, mas agora quer. Ela planeja focar 100% da energia dela em ser mãe, palavras dela, até os filhos terem pelo menos 5 anos. Depois disso, ela não tem nenhum plano concreto de como funcionária como dona de casa. Eu sugeri trabalhar meio período, abrir um negócio, etc. Ela teria 15 semanas de licença maternidade, mais 4 semanas de folga remunerada e, depois disso, poderia tirar licença pelo FMLA, que é não remunerada. Sim, tudo isso já foi verificado com o empregador dela. Mas, o plano dela é usar a licença e, depois, pedir demissão. Edit 2. Minha ex se mudou 3 estados para longe há 3 anos, então eu tenho meus filhos em tempo integral desde então. Fiz isso porque não queríamos interromper a vida deles. Atualmente, eu faço todas as tarefas parentais. Trabalho por conta própria, tenho controle total do meu horário de trabalho e, geralmente, de onde eu trabalho. Tudo isso eu já mencionei antes. Isso significa que sou responsável por levar e buscar na escola, cozinhar, marcar consultas, cuidar deles quando estão doentes, etc. Eu tirei pelo menos 3 semanas de licença paternidade com todos os meus filhos. Além disso, quando meu filho mais novo nasceu, minha ex teve uma infecção e ficou hospitalizada por quase 3 semanas, então fiquei em casa por quase 4 meses naquela época. Eu sei que cuidar de bebês é diferente. Certamente não tenho a experiência que minha ex tem com bebês e crianças pequenas, mas tenho muito mais experiência nessa área do que minha namorada. Minha ex teve outro filho, 5F, mas não ficou em casa para cuidar dela pelos mesmos motivos que mencionei aqui. Atualização, 2 de março de 2025, 3 meses depois. Cerca de um mês depois da minha postagem, minha, agora ex, namorada e eu passamos o fim de semana juntos discutindo todas as nossas perspectivas. Ela queria ser dona de casa por, no mínimo, 5 anos, ela enfatizou que poderia querer ficar mais tempo, mas o mínimo seriam 5 anos. Eu propus um compromisso de 30 meses, então, avaliaríamos nossa situação. Isso não era aceitável para ela. Então, eu disse que somos incompatíveis e que deveríamos terminar. Ela ficou chateada, mas entendeu. Por volta do Dia dos Namorados, ela entrou em contato comigo dizendo que poderia ceder nessa questão. Eu respondi que achava melhor continuarmos separados. Na semana passada, recebi uma mensagem de texto muito irritada dela dizendo: Você desperdiçou meu tempo, seu pedaço de merda. Eu a bloqueei oficialmente. E é assim que as coisas estão agora.